Mas eu queria trazer agora essa discussão para um segundo momento. Saiu da crise, fez austeridade, recuperou esses pontos, trouxe já para o problema não estar mais aumentado. Mas agora precisamos expandir para diluir custos e tudo isso. Então eu queria colocar esse tema na mesa. O Lázaro é um grande especialista, aí vivemos juntos alguns exemplos assim, de alavancar muito em vendas algumas empresas que estivemos juntos, Jequiti e outras, mas queria botar isso na mesa agora de expansão comercial. Você tem na minha opinião, você tem dois viés que são 90% do jogo. Canal, distribuição e produto. 90% do jogo está aí dentro. Qual que é o terceiro? É o interno, que é, eu tenho o mesmo canal de distribuição, eu tenho o mesmo produto, mas qual a oportunidade que eu tenho de vender mais para os mesmos clientes? Esse compra os 210. Fora desses três, é um pouco difícil você criar. Canal de distribuição é geográfico e local. Então, canal de distribuição é canal de distribuição. O que eu vou usar para entrar em algum lugar? Inclusive exportação. Tudo, distribuir. Pronto. O outro é produto. Vai fazer mais, hein, rapaz? Pode ser criativo lá no inferno que tu não vai conseguir achar mais. E aí eu falo assim, cara, mas eu bati no topo do canal de distribuição, eu bati no topo do produto. Então o que eu faço para gerar sell-out no meu cliente para eu vender mais para o mesmo? Vamos supor que eu sou líder absoluto de mercado. Eu já vendo para todos os clientes possíveis. E eu já tenho um portfólio completo. Se eu lançar mais portfólio, eu vou inchar. Eu vou ter que fazer gestão. Então, qual que é a plano? Aí, quando a empresa chega nesse estágio, que pasme, você pode achar que isso é utópico. Não, tem empresa que está nesse estágio. Aí o que ela tem que fazer? Ela tem que gerar sell-out no consumidor final. Ela tem que trabalhar para gerar sell-out no consumidor final, porque o crescimento dele agora só depende do crescimento do terceiro. Mas é óbvio que é o sonho de todo mundo chegar nesse nível. Entendeu? 95% não está nesse nível. Então você vai fazer o quê? Eu vou pulverizar a minha distribuição no mesmo canal em canais diferentes, que é a distribuição. Eu vou aumentar, eu sou varejo, eu vou aumentar o máximo que eu posso dentro do varejo tradicional. Eu trabalho com representante, o máximo que eu posso com representante. Aí eu atingi uma cobertura máxima. Aí eu vou franquia agora. O máximo que eu posso franquia. São canais. E é um universo brutal que você tem que fazer. Depois disso, e depois disso não, ao mesmo tempo você vai conjugando com o portfólio. Chega uma hora que a única opção, que é o pedacinho menor, é fazer com que o cara venda mais para eu vender mais para ele. Tirando isso, você conhece algum outro canal, alguma outra opção mais completa? Na verdade, eu vou chegar até o seguinte. O que, em outras palavras, eu entendi que você está colocando. Se você não está num ambiente no qual você já atinge 100% dos clientes possíveis, exato, significa dizer que você tem oportunidades em canais de distribuição de produto. E eu escuto eu escuto gente que atingiu 10% dos clientes possíveis e está falando em gerar sell-out na ponta. Rapaz, você gera sell-out na ponta, legal pra caceta. Você tá ajudando o cara tá ajudando. Só que você quer velocidade, você tem que pulverizar, irmão. A pulverização traz muito mais velocidade do que trabalhar a cabeça do consumidor para ele consumir mais. O conceito básico de market share, de ganho de mercado, é esse. Primeiro você ganha penetração, depois você aumenta o ticket médio nos clientes que você já conquistou. Isso aí. E não o contrário, Não o contrário. Eu já tive cara que falou comigo assim, não, o meu objetivo agora é fazer com que o meu cliente compre mais. Eu falei, mas quantos clientes você tem? Eu tenho 1000. Quantos existe no Brasil? 50 mil. Um cliente nosso vender essa semana. mais para mais pessoas, e não vender mais para aquelas mesmas. Vai chegar a hora. Vai chegar. Terça-feira, eu estava numa empresa, cliente nosso, que é bem o exemplo que você está comentando. Dentro dos clientes que já estão dentro da empresa, que estavam no ano passado e ainda estão esse ano, essa empresa perdeu 30% do faturamento que estava no ano passado, de clientes que estavam e continuam. E ela conseguiu repor 20% disso. Ou seja, a empresa está tendo uma queda de 10% na receita. E aí quando você olha isso, 10%, mas quando você vai no detalhe, teve uma queda de 30% em gente que está lá dentro. Não é que o cliente foi embora. Tem uma outra perda de receita de clientes que saíram do negócio e que foi compensado por outros que entraram. Mas dos que estão, teve uma queda de 30%. E aí ele conseguiu, com outros que cresceram, minimizar isso. Mas ainda o net é uma queda de 10%. E aí quando você vê isso, você fala assim, cara, eu tenho o Adolfo, tenho o Lázaro e tal, eles compravam de mim, 30 milhões cada um. Agora estão comprando 20. Cara, o que eu sei disso? Primeiro ponto, eu sei disso.
eu identifiquei, eu sei por que o Lázaro está comprando 30% a menos esse ano. Muitas vezes o empresário olha e fala assim, o Lázaro é um cliente meu há 5 anos. Mas se você não tiver nesse nível de lupa, de entender, o Lázaro, como é que está a jornada desse cliente Lázaro comigo ao longo do tempo? Então, em 3 horas de reunião, nós abrimos todos esses números e aí eles falam, caramba, a partir daí agora é plano para cada um deles. Então, realmente, a receita, ela não é... Os detalhes são fundamentais. O que você falou, penetração para depois ganhar ticket médio. Tu sabe o que olhar pode os acontecer? clientes. A busca da justificativa satisfatória. Então, o que eu quero dizer com isso?